John Smith era um homem estudado, era um pastor preparado, era um pastor que havia realmente se dedicado aos estudos. Não podemos negar isso de forma alguma. Em 1609 surge a questão do batismo. Estudando o Novo Testamento, fazendo realmente uma pesquisa profunda, uma análise mais profunda, se dedicando àquilo ali, o John Smith então começa a ter algumas ideias diferentes daquelas que ele tinha no passado, e começa a repensar toda essa questão à luz do Novo Testamento. Então, depois que ele estudou cuidadosamente as escrituras do Novo Testamento, ele chegou à conclusão de que o pedobatismo não é bíblico. Então ele começou a recusar o batismo de crianças. Ele entendia que aquele batismo realizado na infância, ele não poderia ser válido, porque ele começou a entender que o Novo Testamento exigia, antes do batismo, a fé e o arrependimento. Ou seja, ele passou a entender que o batismo só poderia ser aplicado a pessoas adultas que tinham capazes de professar a fé em Cristo e se arrepender dos seus pecados antes de ser batizadas. Então, se o indivíduo confessasse a Cristo, fizesse a sua pública profissão de fé e se arrependesse dos seus pecados, ele poderia então ser batizado. Ele estava apto para o batismo. Então, ele começou a negar essa ideia do pedobatismo, que era aquilo que ele havia crido a vida toda. Era uma doutrina da Igreja da Inglaterra. Estava nos 39 artigos, mas agora ele negava isso. E para o John Smith, o batismo agora é o credobatismo. Então isso mexeu muito com a teologia dele, mexeu muito com a sua espiritualidade mesmo, as suas concepções, de modo que a semelhança daquilo que aconteceu na cidade de Zurique, na época de Zwinglio, na época dos anabatistas, onde um grupo decidiu deixar a igreja de Zwinglio por conta dessas questões. Aquele grupo entendia que o pedobatismo não era bíblico, eles eram membros da igreja junto com Zwinglio, defendiam a mesma teologia que Zwinglio, mas nessa questão do batismo eles estavam pensando diferente. E eles pressionaram Zwinglio para que Zwinglio também negasse o batismo infantil. E Zwinglio chegou mesmo a dizer que o batismo infantil não era uma crença bíblica. Depois voltou atrás, nesse posicionamento. Portanto, eu vou citar aqui uma passagem do livro do Justo Gonzalez, apenas para ilustrar, para vocês entenderem que aquilo que aconteceu com John Smith foi exatamente aquilo que aconteceu praticamente 80 anos atrás com o grupo que deixou a igreja de Zwinglio lá em Zurique. O texto diz assim: quando finalmente observou-se que Zwinglio não seguiria o caminho que eles propunham, alguns dos irmãos decidiram fundar eles mesmos essa comunidade de verdadeiros crentes. Em sinal disso, o ex-sacerdote George Blaurock pediu a outro dos irmãos, Conrad Grebel, que o batizasse. Em 21 de janeiro de 1525, junto à fonte que se encontrava no meio da praça de Zurique, Grebel batizou Blaurock, que, em seguida, fez o mesmo com outros irmãos. Aquele primeiro batismo, todavia, não foi por imersão. Aqui na página 99 do Justo Gonzalez, o livro Uma História Ilustrada do Cristianismo. Eu já apresentei esse livro para vocês em outras ocasiões, mas por essa mesma convicção, que agora tomava conta do John Smith, essa mesma convicção esteve presente nos irmãos suíços ali, como foram chamados, e eles deixaram a igreja de Zwinglio e decidiram então fundar uma nova comunidade de crentes pelo batismo, a partir do credobatismo. Em Amsterdã, lá na Holanda, onde estava o John Smith, foi a mesma coisa. Escreveu o próprio John Robinson. Ele diz o seguinte: o próprio John Robinson, escritos do John Robinson, ele diz assim: o senhor Smith, o senhor Harris e o restante, tendo completamente dissolvido e renunciado sua igreja anterior, organização e ministério, reuniram-se para erigir uma nova igreja pelo batismo, e depois de algum esforço de cortesia sobre quem deveria começar,
O Sr. Smith batizou primeiro a si mesmo e depois ao Sr. Harris, e assim ao restante do grupo, fazendo suas confissões particulares. Ou seja, o John Smith, ele é chamado também de o sebaptista, ou seja, aquele que se batizou. Então ele não foi batizado por outra pessoa. Ele simplesmente pegou a cuia de água ou a mão com a água, ninguém sabe exatamente o procedimento que ele fez, mas ele simplesmente pegou a água e jogou sobre si mesmo, fazendo aquele batismo por afusão ou aspersão, né? Derramando água sobre si mesmo, e depois que ele fez isso, ele batiza outra pessoa, uma figura importante do seu grupo, que é o Thomas Harris, também importante na história dos batistas gerais, e depois ele batiza o restante dos irmãos, né? Daquele grupo de aproximadamente 50 pessoas. Ele batiza todos depois. Então aquilo que aconteceu na Holanda acontece em Amsterdã, quase que 100 anos depois, 80 anos depois, exatamente da mesma forma. O mesmo batismo, as mesmas convicções de credo ao batismo, né? As mesmas decisões. John Smith também terminou sendo alvo dessa ideia do credo ao batismo. A história de John Smith mostra que ele, por estudar o Novo Testamento em grego, ele então foi convencido de que o batismo era para crentes apenas, né? Então resolve se batizar. O historiador batista da Convenção Batista Brasileira, o Zaqueu Moreira de Oliveira, deixa eu mostrar esse livro aqui para vocês, né? Esse livro aqui, muito importante, gente, esse livro chamado Liberdade e Exclusivismo, Ensaios sobre os Batistas Ingleses. É um livro que foi publicado alguns anos atrás, né? Não é recente este livro, não é recente. E esse livro, o Zaqueu Moreira, que é um dos historiadores batistas brasileiros muito importante, né? Já escreveu várias obras sobre os batistas, tem muitos livros dele que realmente são muito bons. Esse, na minha opinião, é um dos melhores livros que o Zaqueu Moreira escreveu. O Zaqueu Moreira, que foi reitor do Seminário Batista de Recife, né? Seminário do Norte. Então, nesse livro, ele vai contar a história do John Smith, do Thomas Harris, do Richardson, né, e outros batistas, o John Merton. Ele vai falar sobre esse pessoal todo ali, especialmente os batistas gerais, que é o foco dele. Então ele vai contar essa história, e eu tirei também uma citação desse livro porque é bem interessante. Veja o que diz aqui o Zaqueu Moreira, historiador da Convenção Batista Brasileira. Todas as evidências são de que o modo de batismo usado pelo grupo foi a afusão, água derramada sobre a cabeça, e não a imersão. A explicação de alguns autores é que eles seguiram a prática dos menonitas de derramar um pouco de água sobre a cabeça do candidato, proveniente das mãos de quem administra o batismo. Página 38, está escrito aqui. Eu cito aqui o Zaqueu Moreira porque algum tempo atrás, fazendo um estudo sobre essa questão do batismo, né, na igreja batista, das primeiras igrejas batistas, eu me deparei com um texto de uma pessoa, de um pastor, onde ele dizia que esse batismo foi praticado por imersão, esse primeiro batismo do John Smith. Na verdade, não se tratava apenas de uma defesa apaixonada de alguém que queria, porque queria dizer que os batistas começaram batizando por imersão sempre. Então esse pastor defendeu que o primeiro batismo foi por imersão. Mas na verdade o primeiro batismo deste grupo, né, liderado por John Smith, foi por afusão e não por imersão. Não há um só registro que mostre esse grupo sendo batizado por imersão. Todos os registros históricos e o contexto de todo o movimento aponta para um batismo por afusão. Esse é um reconhecimento generalizado, inclusive. É um ponto pacífico na história dos batistas. O batismo praticado por John Smith e pelo seu grupo, por Thomas Harris, era o batismo por afusão e não por imersão. Então,
alguns pastores na Convenção Batista Brasileira ainda hoje insistem em dizer que esse batismo foi por imersão, mas isso é apenas falácia, né? Isso é falta de percepção histórica, falta de pesquisa, falta de estudo, é uma defesa apaixonada, é uma defesa que não consegue se manter de pé porque não tem nenhum tipo de consistência, não tem argumento, não tem prova. Cai com qualquer vento de página de livro bom. Você abre um livro bom, uma história dos batistas boa, o vento desse livro vai derrubar esse pensamento porque ele é falso, é um pensamento falho, equivocado, né? Não são todos, claro. Está aqui o Zaqueu Moreira, da Convenção Batista Brasileira, admitindo que o batismo foi por afusão. Existem outros livros, outros historiadores da Convenção Batista que também admitem a mesma coisa. Então, embora não seja um ponto pacífico na Convenção, mas ainda assim é um ponto pacífico na história, entre os historiadores de renome, as figuras consideradas sérias na história dos batistas, na pesquisa. Nenhum deles vai defender ou vai apontar esse batismo, esse primeiro grupo batizando por imersão, senão apenas por afusão.